Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Souza e estamos começando mais um episódio deste glorioso programa chamado Lançamentos da Semana. Hoje a gente tem 3 lançamentos para comentar e vamos começar, infelizmente, com um lançamento triste. É verdade. A gente vai falar de uma das minhas bandas brasileiras favoritas dos últimos anos, que é a Ventre, um trio muito bacana que infelizmente está se despedindo. Pois é, os caras se apresentaram no Lollapalooza desse ano e pós o Lollapalooza anunciaram aí um hiato por tempo indeterminado. Cara, que é uma pena, porque é uma banda muito bacana, porém, para não deixar aí este vazio existencial no peito dos fãs, a Ventre, ou o Ventre, não sei exatamente que artigo utilizar, decidiu aí lançar um conjunto de músicas que eles tinham ali já trabalhadas, e lançaram um EPzinho com 4 faixas. O título do EP é Saudade, né? Bem temático, eu diria, e aí entre parênteses, O Corte. Como eu disse, são 4 faixas, das quais eu destaco a primeira e a última. A primeira faixa do disco é chamada Aquela Mancha, e para mim o que mais chamou a atenção nessa música é a bateria da Larissa Conforto. Cara, a Larissa, na minha opinião, é uma das maiores bateristas do rock brasileiro hoje em dia. E além dessa faixa, Aquela Mancha, uma outra que eu destaco é a faixa que encerra o disco, que chama Alfinete. Nessa música, o que mais chamou a atenção, para mim, pelo menos, foi a letra. As letras do Gabriel, que é o guitarrista, vocalista e letrista principal da banda, são sempre letras muito existencialistas e tal, mas a letra de Alfinete especificamente tem uns requintes de uma escrita muito bem trabalhada, assim, é um negócio muito bacana. Além, obviamente, do fato de que, cara, os 3 instrumentistas são muito bons, assim, então musicalmente a banda se sustenta muito bem. E aí as letras também são muito bacanas por cima, assim. Na verdade, eu me sinto até meio culpado de indicar 2 faixas das 4 do EP, porque o EP todo é muito bom. O Ventre tem um disco, um full length, né, um álbum completo lançado em 2015, que é um auto-intitulado, e depois em 2016 eles lançaram um disco ao vivo, gravado no Meyer. E esses 2 trabalhos, além do EP, estão todos disponíveis em todas as plataformas de streaming aí. Então, para você que ainda não conhece a banda, ou você que conhece, mas de repente ainda não ouviu o trabalho novo e tal, entrem no Spotify, ou no Deezer, ou na plataforma de streaming do seu bel prazer, dá uma pesquisadinha lá no Ventre, dá uma escutada, porque o som dos caras é muito legal, e desde já a gente fica esperando aí um retorno da banda, quem sabe em algum momento aí, né? Agora vamos falar do segundo lançamento de hoje, um disco que eu esperei, estava meio na expectativa, mas não esperava que viria muita coisa disso, não. E no fim das contas eu até me surpreendi, que é o primeiro disco póstumo do Prince, recém-lançado Piano and a Microphone 1983, Piano and a Microphone, que inclusive foi o mesmo título da última turnê do Prince, na qual ele saiu tocando as músicas ali, né, os seus grandes clássicos só no piano e só com piano e voz. Mas esse disco que saiu agora não tem relação nenhuma com a turnê. Na verdade, é um material que o Prince gravou para ele mesmo. Ele não tinha intenção de lançar isso. É um material gravado em 83, ano que eu nasci, então faz tempo pra cacete. Como eu disse, é um material que ele gravou para ele mesmo, então é gravado num cassete, sem muitos requintes de estúdio. Então você ouve aquela chiadeira no fundo o tempo todo. Tem um momento, inclusive, que ele pede para uma pessoa que tá com ele no estúdio virar o cassete, porque acabou o lado e é para começar a gravar no outro e tal. O que realmente chama a atenção é o que eu já tinha imaginado que chamaria a atenção de fato, que é a performance do Prince, assim. Era um artista completo, era muito reconhecido pelo seu vocal e era muito reconhecido como guitarrista, e eu acho que nunca foi reconhecido como deveria, como pianista. O Prince era um cara que tocava inúmeros instrumentos, assim, mas no piano o cara também era monstruoso, não sei se no mesmo nível que ele era na guitarra, mas era um lance surreal, assim. E aí, no caso dessa gravação que saiu agora, é um registro muito, muito íntimo. Eu me senti até meio culpado de estar escutando aquilo, porque você percebe que o cara claramente
não tinha a intenção de lançar aquilo, era um lance só pra ele, assim. Mas é legal porque é um registro que pega o Prince naquela fase meses antes dele realmente explodir como uma estrela mundial, com os discos que viriam ali, Purple Rain e a sequência que viria depois. O disco tem 9 faixas, e aí se eu precisar, para destacar 2, que são as que mais me chamaram a atenção, eu falaria de 17 Days, que é a faixa que abre o disco, e eu acho que de tudo que tá ali, nesse formato de voz e piano, é a que tá mais bem estruturada, assim, é a faixa que tá mais... que você percebe que ela já estava bem trabalhada e bem resolvida naquele momento ali. E aí, além dela, eu destaco também uma chamada Cold Coffee and Cocaine. Nessa música, eu acho que de tudo que tem ali no disco, é a que deixa mais claro o quanto o cara era um exímio pianista, assim. Ele consegue, sozinho, com o piano e o microfone, fazer com que aquela música soe absolutamente completa, assim. É um negócio que chega a ser meio impressionante, assim. O Prince era um músico muito acima da média, né? Ele realmente era um artista completo, assim. Esse disco é a primeira remexida no tão falado baú de gravações que ele tem, com milhares de coisas gravadas que ele mesmo sempre disse que tinha. Muito provavelmente, nos anos que estão aí por vir, o espólio dele vai continuar remexendo para achar mais coisas lá para poder soltar. Mas se essa é a primeira demonstração, eu acho que é bacana, assim, é um material de qualidade, obviamente que não vai bater de frente com as coisas que ele tem lançados como obras originais, oficiais, aliás, principalmente por conta da qualidade do áudio, mas como curiosidade, eu acho que é bem legal, então eu recomendo, acho que vale a pena dar uma escutadinha. E agora, para encerrar os lançamentos dessa semana, a gente vai falar daqui, na minha opinião, a terceira maior banda do Britpop, que é o Suede. Eu considero que quando você coloca o Oasis para um lado e o Blur para o outro, é o Suede que sobra ali. Não sou muito fã do The Verve, o diretor, inclusive, não gostou muito de saber isso, mas seguimos aí em frente. O Suede, que no começo dos anos 2000 teve um hiato gigantesco, os caras ficaram 11 anos sem lançar nada, e aí voltaram com o Bloodsports, que é um disco fantástico. Cara, eu acho que o Bloodsports ele chega ao ponto de ser perfeito demais, assim, você percebe que tudo foi muito calculado, é tudo muito milimetrado, e para algumas pessoas eu acho que isso pode até incomodar de certa forma. 3 anos depois, os caras vieram com um outro disco, que é o Night Thoughts, de 2016. E aí eu acho que eles fizeram justamente o que se esperava no Bloodsports, que é um disco um pouco mais solto. Eu considero o Night Thoughts um disco meio cinemático, assim. Eu acho que ele se resolveria muito bem como um álbum visual, que é algo que está tão em moda atualmente, né? E aí agora, 2 anos depois do Night Thoughts, eles vêm com um novo disco, chamado The Blue Hour, e aí eles deram mais um passo na mesma direção e chegaram no álbum conceitual. Como todo disco conceitual que se preze, ele tem uma história meio solta, ele dá um pouco de trabalho para você conseguir entender a lógica da coisa, mas pegando as letras todas com cuidado, dá para achar ali uma história de uma criança que se perde, e aí o disco meio que é o desenrolar dos pais procurando essa criança. A coisa toda tem um clima meio rural, assim, tal, fugindo daquela coisa londrina e tal. Eu achei a abordagem como um todo bem interessante, assim. O disco tem 14 faixas, são 51 minutos de duração, e aí a banda inventou a história de que ele tem que ser escutado como uma obra única. Então você tem que ouvir essas 14 faixas como se fossem uma música só. Que eu acho que em tempos de playlist e essa coisa tão dinâmica que a gente vive hoje em dia com o consumo da música é meio que um tiro no pé. Eu acho que isso vai acertar em cheio para quem já é fã da banda e pode acabar sendo meio que um tiro pela culatra para quem não é fã da banda, assim. Eu acho que muita gente pode ficar com preguiça de ouvir o disco com essa história de que você tem que ouvir os 51 minutos ali inteiros, sabe? E no fim das contas, você não tem que ouvir os 51 minutos inteiros. O disco tem, como todo disco, os seus grandes momentos e tem aquelas faixas que ficam ali meio que perdidas, principalmente por conta da narrativa e tal. Tem algumas vinhetas, algumas faixas de transição entre uma música e a outra e tal.
Se eu precisar destacar duas músicas desse disco, eu chamaria a atenção para uma chamada Beyond the Outskirts e uma outra, que é a última faixa do disco, chamada Fly Tipping. As duas têm exatamente aquela pegada clássica, vamos dizer assim, do Britpop, mas desse Britpop mais dark, que é essa coisa que o Suede sempre foi... sempre teve mais a cara da banda, né? É uma banda que nasceu ali naquela coisa do Britpop, mas sempre teve uma pegada mais dark, assim. Na minha cabeça, eu sempre considerei o Suede meio que o Alice in Chains, assim, a coisa que o Alice in Chains, aquela pegada mais dark que o Alice in Chains tem pro grunge, pra mim sempre foi a pegada que o Suede tinha pro Britpop. E dentro desse contexto, essas duas faixas se destacam justamente porque elas conseguem entrar nessa parte mais dark, que é um som mais clássico do Suede, mas ainda assim ter um apelo pop bem legal, assim. E aí, além dessas duas faixas, um outro destaque que eu gostaria de trazer aqui é que a edição japonesa do disco saiu com um disco a mais, que tem o álbum completo numa versão instrumental, que é bem legal, assim, por incrível que pareça. Os arranjos desse álbum eles foram muito bem trabalhados, tem muita coisa com orquestra e tal, e aí o álbum, na sua versão instrumental, funciona muito bem. É uma faixa completa de 51 minutos, mas cara, funciona bem legal. Eu acho que é um lance que vai apelar mais para quem é mais fanzoca da banda, que é o meu caso e tal, e também é um disco bônus da versão japonesa, não tá nas plataformas de streaming, nem nada do tipo. Então, ou você vai precisar importar do Japão, ou você vai precisar importar nas piores casas do ramo. Mas, de qualquer forma, se você quiser cair para essa segunda opção, ele já está lá disponível e eu acho que vale a pena dar uma escutada, porque os arranjos são bem bonitos e é um trampo bem interessante, assim. E com isso nós encerramos os lançamentos dessa semana. Gostaria de mais uma vez pedir para que vocês deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês com relação aos discos que foram falados aqui e principalmente se a gente esqueceu de tratar de algum lançamento que era importante. Não se esqueçam, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente lança vídeo novo todo dia de segunda a sexta às 20 horas. Ativem o sininho aqui para vocês também receberem as notificações quando esses vídeos forem pro ar. E a gente se vê mais uma vez na semana que vem. Um beijo!